Bom, meus queridos, nós vamos meditar no dia de hoje numa palavra, acho que muito importante no contexto que vivemos atualmente, que está em Provérbios capítulo 12, no versículo 25, que diz assim: A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então vamos ver aqui uma perspectiva humana e vamos ver aqui segundo uma perspectiva bíblica como podemos entender esse problema que é um problema grave. Bom, a ansiedade, será que é possível um ser humano não ter ansiedade? Bom, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação excessiva que alguém tem. A ansiedade é uma preocupação que também pode ser não só excessiva, mas ela é intensa, ela é persistente, né? E ela pode também ser um medo de alguma coisa. Então, eu estou preocupado porque eu estou com medo de uma situação que pode acontecer comigo ou com alguém. Eu estou com receios, né? Então, a ansiedade, ela, vamos dizer assim, de uma forma geral, ela é comum a todo ser humano. Há momentos na vida que temos, então, o geral da vida, melhor falando, nós temos a tendência de termos a ansiedade à nossa volta. Mas há momentos na vida que ela vai subir. Há momentos mais difíceis. Há momentos onde a preocupação ela vai vir e os medos de alguma coisa, eles vão ficar mais fortes, mais expressivos. Bom, eu vou dizer que é normal o ser humano ter alguma preocupação geral ao longo da vida, e é normal, porque todo ser humano vai ter momentos na vida aonde vai ter uma preocupação muito grande, ou os medos ou os monstros vão se manifestar. Então, isso é normal. Mas quando e há situações que são persistentes na vida de algumas pessoas, ou seja, a ansiedade, especialmente quando ela é quase como uma regra, isso em menor escala, mas quando ela está intensa, e de vez em quando vai acontecer isso na vida de qualquer ser humano, mas algumas pessoas ainda o normal dela é a intensidade. E normalmente, em qualquer uma das coisas, especialmente quando há a intensidade dos dias maus ou a persistência de um dia mau, porque a pessoa é muito ansiosa, extremamente ansiosa, podem acontecer algumas coisas do corpo. Então pode ser que a pessoa possa ter o batimento cardíaco do seu coração batendo de uma forma maior. Pode ser que a pessoa tenha alguma dificuldade para respirar, pode ser que a pessoa possa ter um suor, né? Quem sabe até pode trazer algumas outras coisas, né, estranhas do seu corpo. Então, a ansiedade, ela não é uma coisa que devemos conviver com ela. Na verdade, a ansiedade, especialmente a intensa ou a contínua e tensa, ela é terrível. Ela passa a governar a vida da pessoa. Aqui está escrito então: a ansiedade no coração do homem o abate. Bom, a ansiedade ela vai frustrar, ela vai trazer um sentimento de derrota, ela vai trazer uma depressão, ela vai trazer uma opressão, uma oportunidade para que o inimigo nos oprima. A ansiedade, meus queridos, ela não é algo que devemos cultivar, nós devemos nos livrar dela. Mas observe que eu falei que ao longo da vida, no geral, podemos ter um certo nível de ansiedade. Repetindo, tem momentos na vida que ela pode ser maior e tem a condição daqueles cujo seu normal é alto demais. E a pessoa estará convivendo então com alguns distúrbios
algumas coisas que não precisaria estar vivendo. Olha só, a palavra que nós lemos, ela diz assim: a ansiedade, ela abate o coração do homem, mas uma boa palavra o alegra. Vamos ver aqui. Quando uma pessoa, ela está ansiosa, está preocupada com algumas coisas e ela vai conversar com alguém, falando agora do contexto humano. Quando ela vai conversar com alguém, e na medida que ela conversa com uma pessoa e essa pessoa diz: não é assim, você está vendo? Não vejo assim. Não, meu querido, olha só isso aqui. E essa conversa, ela me mostra perspectivas diferentes. Uma conversa amiga, uma conversa boa, uma palavra agradável ao ouvido e especialmente ao coração. O que acaba acontecendo? Através dessa conversa, eu passo a ter uma perspectiva diferente que eu não estava vendo. Então aqui estou falando de uma coisa humana. Então, a boa palavra que alegra o coração, ela pode ser humana. E vou dizer que muitas vezes, quando conversamos com um amigo ou com alguém, ou até mesmo no momento que alguém vai num médico e fala que está com receio de alguma coisa, e o médico fala conforme o que ele fala, a ansiedade em relação àquele medo, aquela preocupação intensa vai embora. Então está aqui qualificado uma coisa humana. Mas vamos convir. A palavra de Deus, ela também é uma boa palavra. Ela é uma palavra amiga. A verdade é que o coração, ou ele vai crer, ou tender a crer naquilo que é negativo, ou vai tender a crer naquilo que é positivo. Eu já falei um outro dia a respeito de positivo e negativo. Estou falando, quando eu quero falar de positivo e de negativo, estou querendo falar da confiança e não do pensamento positivo. Na verdade, olha só, quando um homem ele confia naquilo que ele lê ou naquilo que ele ouve, né? Ele, na verdade, ele está desenvolvendo no seu coração uma segurança ou uma insegurança. No mundo, ou naquilo que vemos hoje nas redes sociais, e você tem visto bastante as redes sociais, né? Você pode, então, desenvolver no seu coração uma insegurança, porque há uma desconfiança de alicerces seguros. Que tempo que vivemos, como é importante poder ler a Escritura, meditar nela e especialmente confiar nela, confiar na Escritura, confiar naquilo que Deus disse. Se existe uma palavra que pode alegrar o coração do homem, é a palavra de Deus. Porque eu posso não confiar naquilo que os homens me dizem. Ele está me dizendo isso para me dizer. Mas Deus está dizendo o que Ele diz para estabelecer no seu coração a verdade. Então vamos lá. Uma boa palavra, uma boa promessa, uma promessa maravilhosa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos. Oh, glória a Deus, que palavra maravilhosa! Meus queridos, essa palavra foi dita, e ela foi dita, não somente ela, mas há muitas palavras na palavra de Deus, que foram ditas para mim e para você. Passar os olhos do coração, seja os ouvidos, os olhos, a lei faz por leitura, os olhos do coração, né? Passar eles e permanecer nessa palavra, isso pode ser a boa palavra que tira a ansiedade. Se a fé entra, o medo vai embora. Oh, glória a Deus! Mas como é que a fé entra? A fé não é fé, eu tenho fé em Deus. Não, eu tenho que ter fé naquilo que Deus disse. Tenho fé quando... Ontem estava lendo a Escritura, quando Deus disse para Abraão: vem cá, Abraão, sai aqui. Então Abraão disse assim: eu não tenho filho, né? Coisa e tal. Sai aqui, Abraão, dá uma olhada para o céu. Aí ele olhou o céu, olha as estrelas. Eu penso que aquele dia devia estar lotado de estrela. Né? Eu já saí para a rua assim, num dia de noite que era um dia de lua fraca, né? Mas tinha tanta estrela que eu fiquei até com medo. Eu estou falando sério.
Eu olhei para cima, assim, parei, fiquei olhando e disse, meu Deus do céu, né? Quanta estrela. Mas eu não estava na cidade, estava num lugar retirado. Mas o que eu posso dizer? Que, na verdade, a palavra de Deus, olha só, ela gera fé. Então, quando Abraão olhou para o céu, o Senhor disse, olha só, olha essas estrelas, tu pode contar? A tua descendência será como essas estrelas. E Abraão creu. Então tem uma palavra de Deus que libera uma confiança, uma certeza do coração. Precisamos da palavra. Mas vou dizer por último, uma coisa tão importante, tão fundamental. A palavra de Deus diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Existe a palavra que ouvimos dos outros, humanamente, existe a palavra de Deus e existe uma boa palavra, que eu vou colocá-la assim também, que eu posso falar para Deus. Remédio para a ansiedade, Bíblia, promessas, confiar naquilo que Deus diz. Mas o grande remédio para a ansiedade, oração. Oração é apresenta para Deus, suplicando, se der vontade de chorar, chora. Apresenta para Deus os teus medos, as tuas angústias, as tuas tristezas. Apresenta para Deus os detalhes, os pequenos detalhes das coisas. Né? E a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes devemos apresentar diante de Deus, por oração e súplicas, as nossas situações internas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Ele vai dar algo que o mundo não pode dar, nem o conselho humano e nem nada que os homens possam fazer, muito menos remédios. Deixa eu dizer uma coisa, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai ser derramada, ela vai ser colocada, e se a paz entra, o medo vai embora. Já falamos isso num outro vídeo, outro dia. A verdade é o seguinte, a paz de Deus, existe uma paz de Deus. Rapaz, você tem, ou mulher, ou homem, você tem que experimentar isso aí. Especialmente se você está nesses dias com medo. A paz de Deus vai guardar o entendimento, vai exceder o entendimento, acima do entendimento, acima das emoções, acima das preocupações. Sobrenatural. É sobrenatural. Dá para experimentar, mas tem que fazer o que a Bíblia diz. Eu tenho que ir a Deus e apresentar pela oração. E é uma oração insistente. Assim como a ansiedade ela pode ser excessiva ou intensa, a oração, essa oração aqui, ela excede, ela é excessiva, ela é intensa, ela é fervorosa, ela é sincera, ela é pura, ela é verdadeira, ela está então rasgando o coração. E eu vou dizer uma coisa para ti, experimenta porque vai dar certo, não tem como não dar certo, porque ele prometeu, a paz de Deus, ela vai ser derramada sobre o teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.